Olá, boa tarde. Hoje é dia 17/6/2026, estou aqui mais uma vez fazendo esses vídeos. E hoje vou falar a respeito, continuar os estudos do livro Os Deuses Atômicos, escritos por M. Já falei que foi o iniciado que escreveu esse livro aqui. Então, o primeiro exercício dos 3 que contém no livro, exercícios respiratórios, para atrair átomos aspirantes, átomos construtores, átomos de luz, toda manhã, fazer de manhã cedo, no horário mais apropriado que você achar, né? De preferência mais cedo possível, tipo antes das 6 horas, melhor. E você vai ficar de pé, vai inalar por ambas as fossas nasais, uma respiração profunda e manter o ar, né? E sustenta a respiração, solta suavemente, inspira. Segura e no momento que você estiver segurando, você vai dar 3 pontadinhas, né, com os dedos indicadores médios, assim, perto da região do fígado, assinalando aí essas palmadinhas, elas vão assinalar o desejo, a intensidade que o seu pensamento está em despertar esses átomos que vão te ajudar, que vão fazer parte da sua envoltura prateada, que vai fazer parte de você. Entendeu? Então, faz aí uns 5 minutinhos, mas aí, de preferência, você está com uma boa, né, boa energia, que eu digo assim, uma boa aspiração, entendeu? Isso vai ajudar muito. Esse é um dos primeiros exercícios. Então, no livro, agora eu vou falar o que está escrito aqui no livro. Deixa eu ver se dá para me encontrar aqui. Página... eu devia ter marcado aqui. Mas é isso. Eu não marquei. Vou achar aqui, peraí, só um momento. Retomando aqui. É o primeiro exercício respiratório, página 32. Em pé, inalar o mais profundamente possível e reter o alento. Então você retém esse alento. Enquanto realiza o exercício, aplicar suaves pancadas sobre a extremidade superior do fígado, essa parte de cima, né? E enviando ao mesmo tempo um pensamento de agradecimento e energia a esse órgão. Então você vai agradecer. Por quê? O centro nervoso dessa região é vitalizado pelo nosso pensamento e amor, porque ali se encontra a base de nossa imaginação. E uma imaginação sã faz um corpo são. Então agora eu vou marcar aqui. Então isso aí, o fígado, ele é a base da nossa imaginação. E provavelmente ali vive uma dos nossos cidadelas, né, internas, um guardião, um elemento responsável por aquele órgão ali. Cada órgão nosso, eu acredito que existe aí um átomo elemental, um ser que dirige aquele centro de vida ali, entendeu? Então, se você for aprofundar muito nisso, tem uma obra do Rudolf Steiner, Fisiologia da Alma, um livro da parte de medicina. Então ele descreve ali o baço, o fígado, o coração como um sistema planetário, entendeu? Então ele vai aprofundando naquele ali e vai mostrando as qualidades da vida ali dentro, de cada órgão desse. Eu não vou entrar em detalhe não, senão vai fugir do assunto e vai ficar muita coisa. Mas se eu fazendo esse exercício de manhã, esse exercício respiratório, já é um começo
para atrair átomos construtores, átomos aspirantes e ativar no centro fígado essa imaginação, fazer com que essa imaginação ela se torne cada vez mais positiva, que existe imaginação negativa. Mas a imaginação positiva é quando você está alimentando o seu fígado com pensamentos positivos, de autossugestão, pensamentos de repetição, como mantras, entendeu? Então tudo isso vai te beneficiar, vai te ajudar, ok? Então isso aí é um ponto. Vamos agora para um outro ponto interessante. Então, como o livro é muito grande, eu vou pegando alguns pontinhos, alguns pontos importantes que eu achei interessantes do livro Deuses Atômicos. A respeito agora, vamos falar um pouquinho sobre o intercessor e o morador do umbral. Entendeu? O intercessor e o morador do umbral, página 115. Falaremos agora de duas grandes forças inteligentes que representam a natureza, superior e inferior do homem. Podemos chamá-lo respectivamente de intercessor ou anjo custódio. Que na nota, ele fala aqui que na nota do rodapé da página 71, temos, se você for lá, você vai ver que existem duas entidades nossas, angelicais, que nós mesmos criamos durante o nosso passado no reino animal, que é conhecido como o anjo custódio. E a outra que nós passamos foi criada durante a nossa vivência, que nós passamos pelo reino elemental, que é o nosso anjo elemental, que é o nosso intercessor elemental. Então, na página 71, tem essa parte de baixo lá, que fala sobre eles. Então, o primeiro é o guardião benéfico, é o mesmo que o intercessor, poderosa entidade atômica, coletiva também chamada de Deus superior, criada com o melhor das aspirações do homem, durante a sua descida e evolução através da matéria. Então, ele desceu a nossa evolução para a matéria, né? E foi sendo construído através de aspirações positivas, desejos positivos, intenções positivas, através de tudo aquilo de bom e melhor que o ser humano colhia e continha na natureza. Ok? Aí veio outra entidade, que é o anjo custódio. Esse primeiro é conhecido como guardião benéfico. O segundo é o anjo custódio. É o mesmo que, aliás, é o intercessor elemental. Fiz confusão. É o intercessor elemental semelhante ao guardião benéfico. Então, eles são semelhantes, não importa. Não importa. Um foi criado, um foi criado no reino elemental e o outro foi criado, o custódio, é o mesmo que o intercessor elemental, semelhante ao guardião benéfico, porém foi criado durante o nosso passado animal. Nós tivemos um passado no reino Saturno, solar, lunar, acho que é o período lunar, no reino animal, é onde ele foi criado. Possui os mesmos atributos e trabalha em união de acordo com o outro intercessor. Então, essas duas entidades são conhecidas na terminologia zodiacal com os nomes de Castor e Pollux, que são aquelas duas constelações gêmeas. E no signo do zodíaco é representado pelo signo de Gêmeos. E na simbologia cristã é representado por São Cosme e Damião. Então, esses dois intercessores gêmeos, vou repetir, o intercessor benéfico é o intercessor elemental. O anjo custódio é irmão gêmeo dele, que foi criado também no nosso passado animal.
Todas as duas entidades são atômicas, vivem dentro do nosso microcosmo. E o Pai João falou que um vive no sangue, nas correntes sanguíneas. E um detalhe, esses intercessores, quando o discípulo está avançado, está pronto, vamos dizer assim, esse elemental, ele aparece para o discípulo com a sua aura reluzente, sua luz imensa, e entra em contato com o discípulo, abrindo as portas da percepção para o reino interno e para ajudá-lo a conhecer o seu microcosmo. O professor Manel fez o contato com o intercessor dele, eu já tive contato com o meu intercessor, e isso que eu estou falando, eles aparecem mesmo, aparecem na sua frente, uma luz reminiscente, uma luz que ofusca até a visão de tanta luz, tanta energia de luz. Mas você tem que estar com a mente pura, coração nobre, corrupção. É necessário que você esteja bem com a sua vida, fluindo em todos os departamentos, seja na família, seja na sociedade, seja no lar, né? Seja no trabalho, seja aonde for. Você tem que estar em paz consigo mesmo, para fazer contato com esse anjo guardião. E outro detalhe, se você já vem trabalhando em vidas anteriores, se purificando, fica mais fácil, nesta encarnação, você fazer contato com ele, com esse grande Deva, cuja criação foi você mesmo, durante o seu espírito na evolução, passando pelos reinos. Saturno, período mineral, são 7 rondas, 7 revoluções, depois entra a noite cósmica, período solar, 7 rondas, depois passa pela noite cósmica. A solar já está ligada ao reino vital, as plantas. Mineral está relacionado com Saturno, solar, lunar. Lunar está relacionado com o reino animal. 7 rondas, entra na noite cósmica, entra agora no reino animal. É reino hominal, perdão. Entrando no reino nominal já tem 3 rondas e meia. Falta mais 3 rondas e meia. Então nós estamos desenvolvendo um corpo mineral, corpo físico no reino mineral, corpo astral, corpo vital no reino vegetal, corpo astral no reino animal e agora o corpo mental que está como uma nuvem revoluteante, né? Que está sendo desenvolvido agora na terceira ronda e meia para a quarta, quinta e assim vai sucessivamente. Então a mente vai ser o grande veículo que vai ter maior poder em tudo. Depois ela vai ter a ascensão dela até o período de Vulcano, que depois do período terrestre, que é o quarto, né? Vem o quinto, Júpiter, Vênus e Vulcano. Júpiter, aí nós não vamos ter mais corpo físico, já vai ser o corpo vital. Vênus, nós vamos ter um corpo, vamos estar no corpo astral, aí a gente vai passar para anjo, depois passa para arcanjo, e assim vai, serafim, anjo, arcanjo, até chegar no ponto que você vai ser um semideus. Você vai criar tudo. Então, só lembrando aqui, os intercessores têm um outro detalhe importante, dessas duas cidadelas de luz que estão conosco. Depois, quando você já está avançado nessa senda iniciática, ter passado por várias coisas, várias situações, que são muitas, não dá para descrever assim, você vai ter a condição de voltá-los, reentregá-los à natureza, ou seja, eles vão ser desintegrados, você vai ter que desintegrá-los através de magia, através de magias, porque eles foram retirados da natureza, fez parte do seu campo mental, do seu corpo mental, como uma magia operativa e tudo mais, foi acrescentado ao seu universo, ao seu mundo, mas eles são devolvidos para a natureza novamente, no maior amor, na maior alegria. Então esses atos foram cedidos a nós, por Deus, pelo nosso átomo regente, no sentido de nos proteger e nos ajudar. E agora nós temos que saber como fazer o contato com eles. Como fazer contato? Então, eu
eu indico, eu sugestiono a todos que durante a hora que for deitar, for dormir, né, adormecer, ou na hora de levantar, começar o seu dia, já com uma meditação, uma concentração, uma meditação, lembrar deles, pelo menos lembrar deles, ou criar, a hora que for dar aquelas pancadinhas, as batidinhas leves assim na região superior do fígado, levar o seu pensamento em direção ao fígado, e lembrar deles e pedir a eles para que crie, através da imaginação, você pode imaginá-los, os anjos, seja uma imaginação que você acha que seja, uma flor, não sei o que você achar, e pedir a eles para te orientar, te ajudar, a te dar forças nos momentos difíceis que nós estamos passando, né? Eu sei que isso tudo pode criar imagens, pode criar atavismo, mas não é para a pessoa ficar alimentando, fazendo disso uma crença, não. É apenas veja isso apenas como um exercício para você lembrar que existe forças de luz dentro de nós. Então, só de você lembrar já está ótimo. E assim pode fazendo sucessivamente, todo momento que você tiver durante o dia passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa que for desagradável, você lembrar deles, que eles vêm na mesma hora, esses atos na mesma hora te protegem, porque é o seu anjo guardião, ok? Agora vamos continuar aqui, dar continuação, vamos ver o que vai falar do outro morador, a outra cidadela, né? Morador do umbral. E o morador do umbral, os quais aparecem ante o estudante como personalidades completamente definidas. Então, vamos lá, vamos repetir isso aqui, senão vai ficar confuso. Falaremos agora de duas grandes forças inteligentes que representam a natureza superior e inferior do homem. Então, a natureza superior e inferior do homem. Podemos chamá-la, respectivamente, de o intercessor ou o anjo custódio da luz e o morador do umbral das trevas, os quais aparecem ante o estudante como personalidades completamente definidas. Então, esse morador do umbral também foi criação nossa. Vamos ver se ele explica aqui abaixo. Aí, ele aproveitou, todo mundo lembra de Sócrates, né, que estudou filosofia. Vamos ver o que ele fala aqui. Se estivermos familiarizados com a literatura grega, lembraremos o daimon, ou seja, o demônio de Sócrates, e de como este assumia com frequência a atitude de escutar as orientações daquele. Todos temos um intercessor ou um daimon, as orientações, semelhante, ou daimon semelhante, e é ele quem constantemente nos incita a purificar nossas ações e nossa respiração. Os elementos superiores nos aconselham de forma análoga, e é esse intercessor, o anjo custódio, quem nos faz caminhar adiante para novas fases de desenvolvimento. Então, durante as suas fases de desenvolvimento de ascensão, de iluminação, ele vai te ajudando a você a tomar consciência de tudo aquilo que está nos seus mundos internos, nos seus reinos internos, entendeu? E você é protegido, porque quando você desce sozinho, é perigoso. É perigoso porque o nosso inconsciente é muito grande, entendeu? É muita coisa. E sendo protegido por ele, é mais seguro, com certeza. Certo? Esse é o grande momento da vida do discípulo, e a partir desse instante o intercessor se apresenta ao mesmo vestido de uma túnica resplandecente. Aí, então isso pode acontecer aqui na vigília, como pode acontecer também no mundo interno, ok? Em ambos os casos. E na vigília eu já li aqui também, fala a mesma coisa. Então, durante os estados de meditação, a meditação é importante por isso. Você fazer as conexões aí. Não só com o seu Deus interno, como também com as mônadas, mas como também esse intercessor aí. Que ele é muito ligado ao elemento terra, da mãe natureza, da mãe terra, que representa no seu corpo físico também. Você tem uma representação dela no seu corpo físico, nas veias do seu corpo físico.
Então, sua luz presente é realmente fantástica. E a luz que emana dele é tão forte que a pessoa não pode manter os olhos abertos. Ok? Então, uma nota de rodapé aqui muito interessante, que este elemental é uma entidade atômica coletiva, criada com o somatório de todas as ações. Isso aqui é desequilibradoras do homem. Esse é o morador do umbral, tá? Desequilibradoras do homem durante a sua descida e evolução através da matéria. Então está explicado, hein? Está bem claro isso aqui. É a fera que o iniciado terá de enfrentar e vencer. E é isso que nós temos. Os demônios que tem que enfrentar primeiro os de dentro, não é os de fora. Se existem os de fora, é porque existe os de dentro. Então os de dentro são os mais difíceis. Porque, conforme eu já falei, você vê uma coisa. Agora, você sentir, vendo aquilo, vendo e sentindo, é outra totalmente diferente. Porque o sentimento, principalmente nos planos astrais, ele é muito mais forte do que aqui no plano físico. Tudo que está mais sutil é mais intenso do que aquilo que está aqui no mundo físico. Agora, existe também um oposto disso que me foi falado. Eu lembrei aqui agora. Por exemplo, vamos pegar um mago negro. Um mago negro ou um mago branco. É o contrário. Encarnado, esse mago branco ou mago negro, ele tem mais poder encarnado do que se ele estiver desencarnado. Olha que coisa interessante. Isso me foi falado pelo pai João e pai André. Então o mago negro encarnado é mais perigoso do que desencarnado. Então tem que tomar muito cuidado, porque no nosso mundo hoje existem muitos seres fazendo maldade e por trás apresentando uma aparência boa, mas no fundo é um mago negro disfarçado. Entendeu? No fundo ele é um mago negro disfarçado. Aqui, o que está dizendo aqui? Vamos voltar por aqui. É a fera, esse mago negro aqui, é a fera que o iniciado terá de enfrentar e vencer. É também o dragão da estampa de São Jorge, o iniciado, São Jorge, o iniciado, que é montado em seu cavalo branco, que o cavalo branco é o corpo purificado, vence o dragão com sua lança potente, a espinha dorsal com todos os seus chakras em atividades, nota do trator. Então, a espinha dorsal com todos os chakras em atividade é o despertar da chama solar, do Kundalini. Então, simbolicamente falando, é como se fosse a espada, porque todo aquele que já tem o seu Kundalini desperto já está iluminado, entendeu? Saindo aqui pelo topo da cabeça, pelo chakra Sahasrara. Então vamos fechar esse assunto aqui, vamos ver aqui atrás, tem mais alguma coisinha aqui. Por outro lado, o morador, ou espectro do umbral, é nosso anjo tenebroso de destruição, que também nos pode aparecer, ele também pode aparecer, hein? Possui uma radiação e belezas peculiares, parecida com o do outro, né? Porém de ordem maligna, sentimos sua presença com muito mais facilidade, muito maior facilidade. Conforme o discípulo se aprofundar e penetrar cada vez mais em seu interior, tomará conhecimento dessas presenças, sempre próximas a ele, influenciando na tomada de cada atitude. Lentamente irá percebendo que existe uma dupla alma inteligente dentro de si mesmo, que eles falam de dupla personalidade, né? Uma boa e uma ruim. Então ele está sempre sendo atormentado aí. E antes de prosseguir, consideramos necessário dar uma explicação sobre essas duas entidades. Aí vai explicar aqui no transcurso das milhares de vidas que já tivemos, viemos criando duas formas mentais, compostas de natureza antagônicas, contrárias, né? A superior foi reunindo átomos das mais elevadas e sutis de nossas aspirações, de nossos ideais e obras. A inferior
é a aglomerada forma mental composta por todas as nossas paixões, desejos inferiores e desejos deletérios. Isso na Lemúria foi terrível isso. Entendeu? Dotamos essas duas entidades de forças anímicas e de conhecimentos de grande alcance. Antes, porém, que possamos sentir a presença de nosso íntimo e não ser impressionados por esses elementos pessoais do passado, precisamos desintegrá-los. Foi o que eu falei. Então tem que ser desintegrados os dois. E devolver seus atos às regiões que lhes dizem respeito na natureza, porque é o íntimo a verdadeira expressão da realidade, que se encontra dentro de nós e é quem possui a sabedoria maior de todas as nossas criações pessoais. O discípulo naturalmente perguntará: por que devemos desintegrar o intercessor elemental, né? O anjo benéfico? A razão é a seguinte: mediante a magia inconsciente, retiramos átomos de suas esferas originais e os aprisionamos no corpo de nossas criações mentais. Como isso é contrário às leis da natureza, chega a época em que temos de libertá-los e devolvê-los aos seus próprios elementos. Da mesma forma como desejamos a liberdade para penetrar em nossos próprios mundos do ser. Então, minha gente, isso aqui, quando ele fala que tem que desintegrar, passar por todo esse processo, devolver para a natureza e tal, mas aqui ele fala que possamos sentir a presença de nosso íntimo, que é o real. É aquele ponto que, por exemplo, nas filosofias do Oriente não tem nada disso. Eles não têm essa explicação, eles vão já direto no íntimo. Uma vez eu perguntei ao professor por que lá você lê, por exemplo, no Krishnamurti, um Osho, você lê um Vedanta, você lê um budismo, você lê um taoísmo, eles não falam de intercessores. Ele virou para mim e falou assim: mas eles não falam, mas eles sabem disso. Eu perguntei com muita veemência. Ele falou: eles não falam disso, mas eles sabem disso. Interessante, né? Então é isso aí. Vou dar um stop aqui, vou fechar com outro assunto aqui para a gente aproveitar, né? Creio eu que as pessoas que vão assistir esses vídeos são as pessoas que têm tempo. As pessoas hoje estão tão difíceis até de ter tempo para assistir. Mas estou apenas como voluntário contribuindo e tentando dar o meu melhor. Então eu estou tendo essa oportunidade agora de fazer esses vídeos e deixá-los para... Não precisa ser agora, nem amanhã. Quando der, alguma pessoa ver, as pessoas assistirem e cada um tirar a sua própria conclusão. Eu vou ver aqui um tema aqui, só um pouquinho. Então vocês vão lá na página 53, quem tem esse livro, vão ver isso aqui, ó. Pra cá. Tá difícil aqui, mas... Aí está o corpo mental, o escudo, a envoltura prateada, as energias... Deixa eu ver se dá aqui. Aí aqui. As energias saindo aqui do sistema seminal, a energia sai e volta, tá vendo? Saindo do centro cardíaco. São as correntes energéticas aí, ok? Vou falar um pouquinho, e tem um bolsão aqui embaixo, ó. Normalmente isso aí. Aí tem um bolsão embaixo da gravidade. Quando o discípulo está adiantado, esse bolsão ele é neutralizado, porque está aí por todo o passado elemental, as vidas passadas, opção de coisas. Quando ele é neutralizado, a pessoa consegue entrar em levitação. Por isso que tem muitos lá indianos, lá, budistas, que conseguem fazer isso. Vamos fechar com esse assunto, sei que vai passar, vai ficar um pouco grande, mas... É o corpo mental, página 152. O corpo mental constitui uma energia atômica coletiva que determina o lugar e a posição do homem na natureza. Tudo vai depender do seu corpo mental. A ilustração na página seguinte apresenta o corpo mental
do estudante mais adiantado. Ele tá muito desenvolvido, gente. Muito desenvolvido aí, muito. Olha o penacho, tá vendo? O bolsão lá embaixo. O campo vibrando, muita luz, muita proteção. Tem muitos átomos aspirantes ali. A envoltura, o estudante adiantado, que por meio da prática da yoga, construiu envoltura prateada com o auxílio dos átomos transformadores. Aqueles átomos da chama violeta do Saint Germain lá, chama violeta. Ou átomos adamantinos também, vocês já ouviram falar em átomos adamantinos? Também são átomos poderosíssimos. Vêm do cosmos, da energia cósmica. A aura do corpo mental da qual emana a nossa energia oculta é um vapor radiante que pode ser percebido com facilidade pelo estudante adiantado quando este alcançou suficiente desenvolvimento. O corpo mental possui tanto a energia do átomo nous, que é essa que está aqui no centro cardíaco, aqui, tanto do átomo nous, como as poderosas correntes do sistema seminal, as de baixo. As poderosas correntes do sistema seminal. Imagina que poder, hein? As principais correntes que saem do corpo e as que o penetram pode ser observada na ilustração, onde eu falei aqui, ó, dá para ver. E como elas, vocês podem reparar que elas ficam para baixo aqui, ó. Elas fazem uma curva aqui para baixo, ó. Aqui assim, tá vendo? Elas parecem que... Mas é por causa da gravidade, eu estive lendo aqui, é a própria gravidade que puxa essas energias para baixo, aqui do sistema cardíaco e vem cá do sistema seminal, ó. Aqui. As principais correntes que saem do corpo e as que penetram pode ser observar a ilustração. As correntes que está sobre a cabeça é o penacho de placa sonora do mago. Quando as correntes solar e lunar se unem no ápice da coluna vertebral, essa onda ou corrente giratória de energia se torna mais pronunciada. Isso porque passa a registrar as mais profundas atividades dos universo solar e lunar dentro de nós. Então, a unificação dos dois condutos aí, solar e lunar, desses dois universos, dá uma força tremenda aí dentro de nós. Utilizando-a como uma antena, alcançamos qualquer ponto nodal do setor do revestimento do corpo mental. Qualquer ponto, qualquer lugar, qualquer onda. Trazendo para nós as impressões de qualquer inteligência que procure colocar suas atividades no mesmo tom vibratório da nossa aura. Como trouxemos essa placa sonora análoga ao nosso terceiro olho, de um remoto passado elemental, na consciência da natureza, ela registra em nosso interior as atividades da natureza, a natureza dentro de nós, registra as atividades da nossa natureza, e as envia para a envoltura prateada, onde as recolhe e distribui para nós. Então, tudo é transformado e é enviado. Nosso antecessor elemental, assim como os seres mais elevados, possui vários desses penachos. Olha que legal. Sobre a cabeça, como podemos ver nas antigas esculturas representando o grande ser elemental que levou a cultura azteca a um alto grau de civilização, antes de o povo se rebelar contra a instrução da natureza e ser governado por um sacerdote decadente. Então houve tudo isso. As forças do mal estão sempre à espreita para guerrear e atacar mesmo, destruir o bem. A bolsa que aparece sobre os pés da ilustração é a contraparte superior da cabeça, né? Que aparece na ilustração do corpo astral, vê página 61. Além disso, o leitor pode observar como os poderes existentes na energia do sistema seminal são levados para cima pelo pensador.
e como a placa sonora do yoga representa o despertar da consciência inerente que existe no interior do homem e de seus átomos solares e lunares. Então tudo isso é possível somente se você despertar a sua consciência, fazer contato com o seu Deus interno, com o átomo lúcido no coração, com a ajuda dos intercessores, elemental, do benéfico e o custódio. Então isso o professor me falou quando eu comecei a frequentar a casa dele, e os meus amigos, que tínhamos um grupo informal aqui em Santos Dumont. Eu não sabia, confesso para vocês, que eu não sabia absolutamente nada disso. Então até para mim aprender, acostumar com essa, adaptar com essa linguagem, levou um bom tempo. Então, o que eu sugiro a todos é que não desistam, não desanimem, não achem que isso é uma invenção, que isso é uma... que isso aí é apenas mais uma leitura de um livro qualquer, achar que isso é apenas... Pode ser, achar até que é uma invenção de alguém que criou isso tudo, imaginou tudo isso, inventou tudo isso. Não. E prestais atenção, porque os átomos destruidores dentro de nós, os átomos do inimigo secreto, as forças evolutivas dentro de nós, as forças da inércia, não querem que nós saiamos deste estado para um melhor. Muitos seres das trevas não querem que nós mudemos a nossa frequência vibracional e passamos a ter a mesma frequência do nosso íntimo. Porque essa envoltura prateada, tudo isso que nós vimos ali, a própria castidade, a própria elevação da energia sexual e tudo mais, só será possível quando nós elevarmos espiritualmente, principalmente, peraí só um pouquinho, elevarmos espiritualmente, principalmente a nossa evolução moral. Evolução moral e evolução intelectual, intelecto-moral. Então, para você que é espírita, que gosta do espiritismo, tem a Joana de Ângeles, que fala, que é uma mentora espiritual do Divaldo Franco, ela tem esses conhecimentos, tudo isso, porque ela é uma iniciada. Então já dá para entender que o espiritismo, o somatório do conhecimento dela, transmitido pelo médium Divaldo Franco, é um conhecimento não só espírita, mas também já é um princípio iniciático preparatório, que o primeiro passo é a preparação do discipulado. Justamente para fazer com que os passos, o espírito não fique preso apenas no conhecimento dos evangelhos, do livro dos espíritos, do livro dos... Não, o espírito, além desses conhecimentos, do Pentateuco, ele possa aumentar a sua capacidade intelectiva e moral, no sentido psicológico, porque todo o conhecimento que ela transmite está baseado nos conhecimentos de Carl Gustav Jung, ou Jung, né, que foi um grande psicólogo transpessoal, né, da psicologia analítica, fazendo com que nós olhemos para esses mundos internos. Entendeu? Então ela é uma iniciada. Então quando você começa a olhar para dentro de você, começa a meditar, começa a pedir os intercessores, começa a pedir o átomo luz, que é o Cristo no nosso coração, acreditar na consciência divina, que é o Deus interno, que é o Deus vivo dentro de nós, você já começa a melhorar, a aumentar a sua capacidade mediúnica, a sua evolução intelectiva vai te ajudar a você a sutilizar a sua mediunidade, saindo de uma mediunidade mais grosseira, que eu diria de incorporação, de seres dos mundos. Eu não estou dizendo que não é necessário, eu estou dizendo em termos de evolução do umbral, mas no sentido seguinte, que você vai sutilizar a sua mediunidade, mudando da mediunidade incorporativa ou até outras que existem, passando por uma etapa evolutiva mediúnica mais sutil, mais leve,
como por exemplo uma inspirativa, uma intuitiva, entendeu? Aí esses níveis vão te aproximar mais da divindade, você não vai ficar preso somente a comunicações, tipo comunicação, uma outra pessoa usando seu aparelho e comunicando, ou você tendo também, sentindo esse desgaste, sentindo a perda de energia. Isso aconteceu na época, segundo o Trigarin diz que épocas da Lemúria que existia isso. Para o mundo atual hoje, para que aquilo seja mais avançado, o médium hoje, ele necessita purificar sua mente, enobrecer seu coração e corrupção. Então é necessário que ele se preserve de energia. Então, pelo fato da Joana de Ângeles passar as informações psicológicas, já é um degrau a mais para nós começarmos a sair dos atavismos, das crenças, sairmos também dos apegos mediúnicos, que tudo a pessoa vai achar que é problema mediúnico, tudo a pessoa vai achar que é espírito, tudo a pessoa vai achar que é obsessão, entendeu? E toda medida que você vai avançando, vai evoluindo, você vai se confrontando, não é confrontando, você vai se aproximando da realidade, da verdade. Você vai se aproximando daquilo que é mais sutil. Então o seu psicológico, o seu mundo anímico vai se tornando mais sutil, mais avançado. Então você vai se tornando um médium mais inspirativo, intelectivo e inspirativo, assim como Pietro Baldi, onde ele fez o contato e a identificação e a comunhão com Cristo interno. Se você fizer isso com o seu intercessor, ele vai te levar para essas verdades, tudo que eu estou falando aqui. Porque isso que foi me ensinado e isso que eu vou ensinar para todos, vou tentar mostrar para todos que durante a meditação é um momento propício para que nós façamos contato com ele. Muita inspiração para todos, muitas aspirações para todos, muitos átomos transformadores para todos. É o que eu desejo. E muita fé. Namastê, fiquei com Deus, muita luz, muita paz. Vou terminando por aqui. Desculpa a demora.